Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui do Jogo Aberto, que vai repercutir a vitória do Flamengo sobre a LDU por 2-0. Teremos a Renata Fã elogiando bastante o Flamengo, mas primeiro vamos ver a opinião dos comentaristas de ontem, que foi o que eles falaram antes da partida. Em especial o Cicinho, que não acreditava na vitória do Flamengo, deixou claro que achava que o Flamengo ia pipocar, e você vai ver o que foi que ele falou antes e depois, como a Renata Fã deu uma resposta impressionante, elogiando bastante aí o Flamengo. Já se inscreve no canal, ativa o sino e vamos ver tudo aí agora no Jogo Aberto sobre essa vitória do Flamengo, que está muito próximo de estar na próxima fase da Copa Libertadores. Vamos ver. Hoje, o melhor é ganhar e ganhar, não é, Sgarbi? Ganha e ganha. Até porque o Flamengo tem que convencer na Libertadores, né? O Flamengo montou um time justamente para convencer na Libertadores. É a campanha mais decepcionante, por enquanto, a do Flamengo. Todo mundo imaginava o Flamengo ali brigando tal para ser a melhor campanha, tudo. Por enquanto não é isso. Hoje em casa, Maracanã, é ganhar ou ganhar. E ganha bem ainda, porque o saldo de gols pode fazer diferença no final. Então eu imagino uma vitória do Flamengo hoje, porque se não ganhar, o bicho pega, né? Com exceção do Palmeiras e do São Paulo, que fazem boas campanhas. E de quem? Palmeiras e do São Paulo, que fazem boas campanhas. Se a gente pegar a Libertadores e Sul-Americana, os brasileiros estão com dificuldade, né? Com dificuldade, assim. A gente nadou de braçada aqui nos últimos anos, né? Mas também já tem dois brasileiros num só grupo? Grupo da morte. Complica um pouco mais. E pode cair os dois ainda, estamos falando. O pior é isso. Ô, Cicinho, agora o Flamengo tem 2 jogos em casa. E contra o Tátira na última rodada, se hoje ele administrar bem a partida, ele tem tudo para golear na última rodada, inclusive. E aí pode se recuperar. Exatamente, Renata, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar hoje. Eita, no Maraca, tio. O Flamengo nesses momentos assim, ele dá uma patinada. A torcida faz total demais, né? Mas essa equipe da LDU é traiçoeira. Você tá com o pé atrás? Eu tô com o pezinho atrás. Você é o Curupira do São Paulo? Lembrando, Não. né? Sim, lembrando que a LDU tirou um título do Fluminense dentro do Maracanã. Não, se eu não estou errado. Faz tempo, o Ronaldo tinha cabelo mas tirou ou não tirou? Tava no berço ainda. Mas isso é futebol. Faz tempo pra caramba. Quem era o técnico do Fluminense? Esse pessoal novo tem que entender que futebol é tradição. A história se repete. Eu espero que o Flamengo ganhe hoje, até porque eu adoro o Felipe Luiz, e ainda mais agora com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, felicidades para você. Boa, Rodrigo. Você merece estar aí. É isso aí, Você e o Felipe vão fazer uma grande boa sorte, Rodrigo. E o Jesus chegando, Rodrigo. Para, Marcos, se já cair agora é melhor que São Paulo, não tem chance de pegar, de enfrentar, de ter aquele Eu quero embate. que o Flamengo enfrente outro. E agora vamos ver aqui o Jogo Aberto de hoje. Vamos ver agora a Renata Fã destacando a vitória do Flamengo e também jogando na cara do Cicinho. Se liga só, vamos ver aí. Cicinho, foi uma noite intensa, você não estava muito crente no Flamengo, mas o Mengão acabou vencendo a LDU, vimos o Galo também depender só de si na Sul-Americana, ganhou do Caracas por 3-1, futebol brasileiro deu uma recuperada na quinta-feira. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Pois é o futebol brasileiro mostrando a sua força, né? Aqui todo mundo sobreviveu, sextou. E eu acho que o meu sentimento, analisando o Flamengo, assistindo o jogo de ontem, eu acho que é o mesmo sentimento do torcedor do Flamengo. Por que não jogou assim desde o começo da Libertadores? Por que esses times se complicam? Por que eles deixam o torcedor nervoso? Falando nisso, e olha, assim como o torcedor colorado, quem torce pro Flamengo estava apreensivo, tinha um jogo decisivo. O Mengão conseguiu bater em casa no Maracanã a LDU por 2-0. E agora fica bonito para a rodada final quando recebe o time do Deportivo Tátira, que não é tudo isso. Um jogo de um time só. Assim foi a partida entre Flamengo e LDU no Maracanã. Com mais de 65 mil torcedores, o Flamengo dominou o primeiro tempo do jogo e abriu o placar logo aos 9 minutos. Léo Ortiz balançou a rede após cobrança de escanteio de Luiz Araújo. Cara, só muito feliz por poder ajudar minha equipe a vencer. Acho que era um momento, assim, confuso de fora para dentro, mais do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita consciência do que a gente precisava fazer, do que a gente precisava construir dentro de campo para conseguir a vitória. E feliz por ajudar. Aos 11 minutos, foi a vez de Bruno Henrique mandar para fora. Depois, Wesley desperdiçou uma boa chance. Na sequência, Michael tentou.
mas a bola ficou na boa para o goleiro adversário. A LDU teve uma única chance na etapa inicial, aos 36 minutos, com Grueso. Na volta do intervalo, o Fla seguiu com a mesma intensidade e aos 8 minutos, Luiz Araújo deixou o dele. Depois disso, a equipe do técnico Filipe Luiz só administrou a vantagem. O 2-0 deixou o Flamengo na zona de classificação para a próxima fase da competição. O rubro-negro agora é o segundo colocado com 8 pontos, a mesma pontuação da LDU, que ocupa a terceira posição. Uma vitória contra o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos carimba de vez a vaga da equipe carioca nas oitavas de final da Libertadores. Bem, bem. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparando da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo. Assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Apesar da vitória, um questionamento. Pedro no banco de reservas. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros. Tá aqui o grupo do Flamengo, grupo C da Libertadores. Olha que interessante, o Central Córdoba, que jogou fora de casa com o Táchira, foi a 11. O Flamengo venceu a LDU ontem, chega a 8 pontos. A LDU já tinha 8 pontos. Na última rodada, o Flamengo recebe o Táchira, então é um jogo que dá para ganhar e dá para chegar nos 11 pontos. Aí vai ter que olhar aqui para a questão do saldo. E eu acho, na minha opinião, que o Central Córdoba tem uma partida bem mais complicada contra a LDU fora de casa. Então aqui, esses três, eles vão lutar até o final. A briga vai ser boa, mas acho que o Flamengo, por jogar com o adversário na teoria mais fácil e nos seus domínios, tá bem nessa disputa, Edu. Não, e se pegar, Renato, o Central Córdoba pode ser que também fique em terceiro, porque a questão é saldo de gol ali. Entendeu? Se o Flamengo ganhar, né, o saldo dele vai subir, e se a LDU, dependendo do resultado que ele fizer contra o Central Córdoba, pode passar pelo saldo de gol. Então, acho que esses três times aí estão brigando ainda para a classificação. Uma chave muito difícil, como a do Inter também. Mas o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar o futebol que a gente sempre imaginou do Flamengo, pelo time. E o Filipe Luiz, né, tá mostrando que é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Né? O Alessandro fez uma partida muito boa, com a experiência. O segundo gol ele foi firme pra caramba. Então, o Flamengo, com a intensidade, com a marcação, não deixando a equipe do LDU gostar do jogo, então foi merecedor do resultado desde o início do jogo. Cicinho, tem um outro detalhe aqui, pedi até para manter o grupo aqui. Se a LDU empatar com o Central Córdoba, o time argentino vai a 12, aí seria líder, e a LDU iria a 9, estaria eliminada, o Flamengo vencendo o Táchira. Então, na verdade, para os argentinos, empatar não é um mau negócio também. Não é um mau negócio, Renato. E até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols. E contra o Deportivo Táchira, não acredito que vai enfrentar dificuldade. Vai vencer e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Filipe Luiz em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade. E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença, e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo. E fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral. Porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo. É verdade, as opções do Flamengo são muito boas. Rona, por exemplo, sai Bruno Henrique e entra o Pedro, como disse Cicinho no segundo tempo. O Cebolinha também ficou esperando. E um jogador que é bem pouco badalado perto dos outros é o Luiz Araújo, mas eu acho que é muito técnico. Ele me parece em evolução, chegou quietinho no Flamengo.
e ontem estava a fim de jogo, foi para cima, não é? Então eu acho que o Flamengo é uma decepção, tá brigando ainda, não tem uma folga na pontuação, mas é uma equipe que se passar de fase vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. E agora, para segurar o Mengão, vai ser difícil, hein? Acho que agora ninguém segura. Ninguém segura o Mengão, não. E será que alguém segura o Atlético Mineiro na... Egos maiores do que o normal, não deve ser fácil de lidar, com o agravante dele ter sido o companheiro dos caras, ter jogado com os caras. Com diretoria nova, ansiosa por resultado. Exato. É o cara que trabalha numa empresa e, de repente, ele vira chefe e aqueles caras que eram amigos dele na empresa passam a odiá-lo e falar mal dele todos os dias. Isso acontece em todos os lugares, em qualquer segmento. E a pressão externa, que é uma loucura. Gente, ele empatou no meio da semana passada com o Central Córdoba na Argentina. Tinha Central muita Córdoba. gente e gente que trabalha como nós aqui, quase que dizendo que acabou a era Felipe Luiz e que a sombra do JJ, o fantasma do JJ já mais uma vez se fazia presente. Imagina conviver com isso o tempo inteiro. É difícil. Se você ganha, você ganhou porque você tem um timaço, ganhou a Copa do Brasil porque não tinha outro para ganhar, ganhou o Campeonato Carioca porque não tinha outro para ganhar. E não é nem que se você perca, se você empate, você já é questionado. O Dorival ganhou 2 dessas e foi demitido. E não servia. Mas hoje, o Felipe Luiz, dentro talvez do melhor contexto do Flamengo dos últimos tempos, de uma diretoria profissional que trabalha em cima disso, de embasamento. Talvez ele tenha realmente uma sustentação maior. E eu não falo nem sustentação, mas, entre aspas, uma facilidade para você trabalhar. E trabalhar no que te define como treinador. Não trabalhar apagando o incêndio de um diretor que se envolveu na briga com um torcedor em shopping, de um presidente muito ausente, de, enfim, um jogador que se coloca maior que o clube e veste camisa de rival. Então, assim, hoje ele está dentro de um contexto que o ajuda... Um pouco mais respaldado que os anteriores. A ser técnico. Não, e com subsídios mesmo. Sim. Então, sempre que ele tem oportunidade, ele ressalta o trabalho do Boto e a troca que ele tem com o Boto. Ontem ele falou mais uma vez. É um cara que gosta de conversar sobre futebol, é um cara que, quando eles precisam discutir assuntos técnicos, liga para outros treinadores para pedir ajuda, para pedir opinião, enfim. Então, dentro de um Flamengo hoje, muito mais profissional do que a gente viu nos últimos tempos. O Boto ele é muito conhecido no mercado internacional como um super scout, né? Isso. É um cara que tem um olho espetacular para encontrar jogadores. Este elenco nem é obra do Boto, né? Não. Na verdade, só o Juninho que ele conseguiu trazer, que foi um período ali que o BAP assumiu, fechou a torneirinha, não contrataram ninguém, quer dizer... O Danilo já é muito Flamengo mais sob o olhar do o Danilo ali numa coisa mais circunstancial, E o Danilo também não precisava de scout, né? O Boto se mostra muito mais nesse momento importante, nesse ponto de defesa do Felipe e troca do que de formação de time. Claro, exatamente. Mas isso interfere demais no desempenho e no resultado, né? Você ter um profissional ali que te cerque, que te proteja dessas situações. Do que a gente pode apontar de inúmeros acertos, porque sim, tiveram vários acertos da diretoria antiga, muitos títulos, enfim, jogadores espetaculares, porque bancavam financeiramente, um jogador muito bom, ele vale, ele custa. Para mim, de 2022 para cá, além do retorno do Gerson, que se mostra muito acertado, a contratação do Luiz Araújo. Para mim, é o principal jogador desse mercado do Flamengo recente, que trouxe Cebolinha, que trouxe Alexandro, que trouxe muita gente. Ontem, já passo para você, Eugênio, ontem, a maneira como o Felipe Luiz fala do Luiz Araújo é o que a gente vê em campo. Um dos jogadores que mais se dedica em todas as áreas ofensivas do Flamengo. O Felipe Luiz cita o jogo contra o Bahia. Tem uma recuperação de bola do Luiz Araújo, que ele vai até o meio de campo buscar, retomar essa posse. Ontem, o jogador que mais ganhou grandes duelos do Flamengo. Então, assim, era um adversário difícil.
num jogo em que o Flamengo poderia dar adeus à Libertadores. Para mim, é o grande destaque dessa janela do Flamengo. E o Felipe Luiz fala, né? Eu posso usar ele em qualquer contexto. Que ele não é só esforçado, ele é técnico também. Exatamente. Eu posso entrar com ele, eu posso colocá-lo durante a partida, ele entrega. No pior Flamengo do Tite, talvez, Copa do Brasil, jogo contra o Amazonas, um jogo morto quase, Luiz Araújo saiu do banco de reservas, retomou o fôlego para o Flamengo. Então, para mim, 2022 para cá... Luiz virou um jogador muito melhor do que eu imaginava que ele fosse ser. Acompanhei muito. Espetacular. Desde a época de categoria de base e tal, sub-17 do São Paulo, sub-20 do São Paulo. Ele prometia, mas não nesse nível que ele alcançou. Eugênio, quer completar? Não, é em cima disso do que a Mari estava falando, porque se a gente falou de uma aposta que foi deixar o Pedro fora, teve uma segunda aposta na escalação ontem do Felipe Luiz, que foi a entrada do Luiz Araújo da direita, com o Gerson jogando de volante. Porque quase todas as prévias estavam dizendo era Everton Araújo, não tem o Pulgar, joga o Everton Araújo e mantém o Gerson na posição em que ele joga normalmente, que é pela direita, sem o Luiz Araújo. Ele faz a aposta, não, eu vou colocar o Luiz Araújo para dar até mais força nessa pressão lá em cima, trago o Gerson para ficar ao lado do De La Cruz, articulando ali de trás. Ele sempre vai ter ganhos e vai ter perdas nessas decisões, né? O ganho que ele teve foi o Luiz Araújo, que fez uma partida importantíssima, ele foi decisivo porque ele bate o escanteio, e a cobrança de escanteio é fundamental. O Flamengo tem desperdiçado muito escanteio com cobrança ruim. Às vezes do Arrascaeta, às vezes do De La Cruz. E ontem a cobrança foi perfeita na cabeça do Léo Ortiz. E ganha um jogador inteligente para se posicionar na área, na jogada de fundo do outro lado, e receber essa bola no rebote de frente, fazendo o segundo gol do Flamengo. Então pagou. Mas também ele deixou de ter o Gerson mais perto das entrelinhas ali, para conversar mais com o Arrascaeta. O Arrascaeta que vem sendo o grande destaque do Flamengo na temporada. Sem o Pedro para fazer uma parede, sem o Gerson para tabelar com ele, triangular na intermediária, ou o Pulgar, que também faz muito isso, o Arrascaeta sumiu do jogo. Aí é aquela história, você ganha ali, perde aqui, vai compensando, o que importa é que no final das contas, não tinha um cara da qualidade do Pedro a maior parte do tempo dentro da área, mas a gente optou por ter um jogador com mais entrega física para recuperar. O Gerson ficou um pouco mais longe da tabela com a Arrascaeta, mas eu ganho do outro lado com o Luiz Araújo, sendo muito firme, não só com a bola, como sem a bola. São opções que ele fez, ele poderia ter feito outras. Não há o certo e o errado, há o que funciona. E ontem funcionou, era o que o Flamengo precisava. 2-0. E o segundo gol do Luiz Araújo, costurado, todo jogada ali. É que o gol do Luiz também não foi simples, não foi fácil de fazer, mas dá para dizer que pelo menos 50% vai para o Alexandro. Numa jogada que o próprio Alexandro disse, ele já executou em outras ocasiões, pela Juventus especialmente. Até ele comentou que o Danilo, ninguém estava entendendo, mas onde é que o Alexandro quer chegar com o que ele está fazendo agora? E a gente vê como ele abre a defesa da equipe equatoriana na sua inventividade, na sua, por que não, genialidade. E que o Danilo, por ter jogado com ele já em alguns clubes, né? No Santos, no Porto e na Juventus, já imaginava mais ou menos o que ele iria fazer. De qualquer jeito, é bonito de ver pra caramba. A gente não cansa de ver, né, Breven? É um jogador com muito recurso. Impressionante. A gente tá vendo a imagem ali, 6 jogadores da LDU, assim, comendo o Alexandre com os olhos, né? Completamente virado para eles. E ele não ele não dá nenhum drible espetacular, nenhum elástico. É só condução de bola, sustentação também na força ali que ele leva o lateral da LDU e muita inteligência. O Alexandro, assim como o Danilo, foi um cara forjado, não é, pelo menos a ideia de futebol, no futebol italiano. Então aprendeu muito e em vários momentos, tanto ele quanto o Danilo jogavam de zagueiro na Juventus e respondiam muito bem, porque são muito técnicos e inteligentes. E o Felipe Luiz valoriza muito esse tipo de jogador. Se a gente pegar fisicamente, o Ayrton Lucas até se encaixaria mais na ideia do Felipe Luiz. É um cara mais veloz, um cara que dá profundidade. Mas o Alexandro, pela inteligência tática e inteligência técnica também que ele tem, se sobressai. E ontem foi uma jogadaça de jogadores. Que é isso, o Flamengo tem caras com muita bagagem. Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira,
o Gerson, De La Cruz. Então, quando esses caras se juntam, a tendência é que saia coisa boa se tiver num ambiente com menos pressão, um ambiente com muita cobrança também. Alexandro, que pode vir a ser o lateral do Ancelotti, né? O lateral esquerdo do Ancelotti, até por exclusão. Claro. Exatamente. Por esse histórico de futebol italiano, há muito tempo que o Ancelotti não trabalha na Itália, mas enfim, ele deve acompanhar bastante o futebol do seu país. Qualidade, né? E o Alexandro, a carreira inteira, desde o Santos, ele sempre foi um lateral nota 6. Um cara, número da camisa dele. Exato, mas nota 6, e estou elogiando, porque hoje o que mais tem é lateral que consegue fazer um jogo nota 9, mas no outro é nota 4. Afunda o time, não consegue marcar. E o Alexandre é equilibrado em todas as fases do jogo. Ofensivo e defensivamente, vai bem, nunca compromete e às vezes tira coelhos da cartola como esse. O que pegou nos últimos você meses falou aí... sobre o... Oi, pode falar, Eugênio. Não, é que o Breler estava falando de forjado na Itália, acho que é uma coisa não só da Itália, é uma coisa muito do futebol europeu. A gente aqui no Brasil avalia muito o jogador pela habilidade do drible, pela habilidade de conseguir fazer uma jogada mágica e tal, e muitas vezes não considera o que é fundamental hoje no futebol. Para mim, é o mais importante, é justamente o que faz o Alexandre ser um jogador especial e com qualidade, que é a inteligência sobre ler o jogo, entender o jogo, saber... É claro que você precisa estar muito bem fisicamente para colocar em prática tudo isso. Mas, sabe, ter a leitura do que é importante ele fazer no jogo, de como fazer. Simplificar a partida, saber o espaço que ele vai ocupar, o espaço que ele vai atacar, a hora que ele vai conseguir sair para o jogo, que ele vai acompanhar o cara que ele está marcando ou que ele vai proteger o espaço. É essa capacidade que hoje é um futebol muito cerebral na Europa, que às vezes aqui no Brasil a gente não consegue pescar. A gente olha o jogador que é habilidoso, olha como ele matou a bola, olha como ele driblou. Mas hoje o futebol é pensado o tempo inteiro. E o Danilo, o Alexandro, são jogadores que aprenderam a jogar o futebol aqui, ó. Claro, precisam estar bem fisicamente, mas o que eu posso fazer para marcar a diferença no jogo? O Alexandro ontem entendeu naquele momento que era aquela jogada. E ele a construiu. É verdade, a gente valoriza bem pouco isso, né? E essa jogada? Jogador taticamente inteligente, a gente mesmo, não estou nem só falando do torcedor. O torcedor é até normal, que ele vai ali para ver uma grande jogada e tal, mas a gente acaba muitas vezes subestimando esse tipo de qualidade. Mas essa jogada tem muito de habilidade, mas tem muito também de deslocamento, de inteligência, que é o que dá origem a tudo. É pena que não é uma assistência, porque tem um desvio ali da zaga. Mas a nossa estatística dá para colocar. Tinha que criar um negócio na estatística. A nossa estatística é assistência. Nossa, um leão. Eu diria mais, eu criaria um item assistência elaborada. Porque assistência é o último toque antes do gol, tecnicamente é assistência. Mas essa é uma assistência super elaborada, né? Isso é uma jogada de ponta. Assim, um cara que fazia esse tipo de jogada também, quando ia à frente, não tinha ali o drible em velocidade, mas conseguia ser esperto o suficiente para entender os espaços, Filipe Luís. E na época de Atlético de Madrid, o Simeone cobrava muito de jogadores que fossem um espelho do que ele era e do que ele gostava de futebol em campo. E o Filipe Luís, naturalmente, vai cobrar isso dos caras e vai valorizar quem fazia o que ele fazia, quem faz o que ele fazia. Então, o Alexandre, por exemplo, correto em todas as fases do jogo. E eu lembro que havia muita resistência quando o Tite convocava Alexandro e Filipe Luís. São jogadores comuns demais para a seleção, a gente precisa de Marcelos... O parâmetro era o Marcelo, né? Roberto Carlos, né? Pelo histórico. Pelo estilo, estou dizendo. Não que um fosse muito melhor do que o outro, mas a coisa da plástica. A gente sempre gostou de ver o Marcelo. Então, mas o Tite, pela ideia de jogo, até valorizava caras mais low profile ali, que não encantavam tanto como o Marcelo. Na Copa de 18, o Felipe jogou, nas vezes em que esteve em campo, ele jogou melhor que o Marcelo. Sim, e para o time funcionou melhor, justamente por isso. O lateral, e até é algo para o Wesley observar, ele não precisa ser genial, o cara do drible, do apoio o tempo inteiro. Ele precisa ser equilibrado. E o Alexandre, essa referência, assim como o Danilo também, ao longo da carreira, sempre foi um lateral equilibrado. Não é encantador para o torcedor. O cara vai gerar ali um nariz torcido, mas para o time funciona muito bem. E aos poucos a gente vai entendendo também alguma... O Filipe Luís tem um lastro muito pequeno como treinador, como amostragem. Mas a gente vai entendendo algumas filosofias dele, de valorizar muitos jogadores que jogam para o time. Então, quanto mais para o time o cara jogar,
maior a chance de jogar, de ser titular e ganhar minutos com o Felipe Esse é um Luiz. traço evidente do Felipe, mesmo com essa amostragem curta, ainda pequena. E outra que a gente já falou hoje aqui é a coragem. Até às vezes em tirar todos os atacantes do time, como aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, na expulsão do Bruno Henrique, né? Quando ele saca o Gabigol. Até ali, acho que era devia ter algum jogo de Campeonato Brasileiro no meio, mas era o segundo ou terceiro jogo dele como treinador profissional, de um time profissional. Ele já ter esse peito, ele não está muito se importando, ligando para o que a arquibancada vai achar, não. Pois é, ele não está preso, né, a muitas coisas que a gente já viu treinadores do Flamengo, presos em tomar decisões, em precisar ouvir muita gente para tomar essas decisões. O Tite não conseguiu encontrar uma solução para a ausência do Pedro, porque foi ali com ele, né? Que as coisas acontecem. Ele não conseguiu... tinha história com o Gabigol, de relacionamento, enfim. E aí, nas mãos do Felipe Luiz, as soluções, elas se apresentam. Muito pela capacidade do Felipe, de entendimento de grupo, de ter trabalhado, né, em campo com esses jogadores, mas do tanto que ele se preparou para estar nessa situação de treinador e já treinador do time principal do Flamengo. Agora, sobre o Pedro, eu queria só dar um comentáriozinho. Essa primeira lesão dele acontece quando ele ainda tem 21 anos, né? Ali ainda no Fluminense, tira ele... Quando ele aparece super bem no Fluminense e logo se machuca. Já é seleção ali, né? Foi convocado e não pôde se apresentar. Exatamente. 21 anos de idade. E aí tem todo esse gap do melhor momento dele na carreira, do auge ali no Flamengo, e agora, com 27 anos, ter essa lesão. É o momento dele se provar. Se provar na vontade mesmo. Eu imagino que deve ser muito difícil todo esse processo de retomar a condição física do dia a dia, da rotina do treino, de você ver os seus companheiros desempenhando, de você ver que o seu time teve vida sem você, tem vida sem você, porque ficou essa dúvida, né? Como que vai ser o Flamengo sem o Pedro? O Felipe Luiz encontra o Flamengo sem o Pedro. Então, de você precisar retomar na unha essa vaga. Então, assim, o Felipe Luiz ontem foi muito claro, só depende do Pedro. Então, ele vai precisar encontrar motivação para, no dia a dia, provar para o Felipe Luiz que essa vaga ainda é dele. E se a gente fizer... Galera, esse foi o vídeo aí, né? E aí ficou claro como essa vitória já muda muito a questão aí de como a mídia tá vendo o Flamengo, né? Porque até ontem, até o Flamengo... Até antes da partida, a mídia viu o Flamengo como algo muito questionável, né? Questionavam muito, já começaram a questionar o trabalho do Felipe Luiz, já estavam achando que o Flamengo ia cair na Libertadores. Tudo isso, né? Porque o Flamengo realmente não vinha fazendo uma boa fase de grupos pela Libertadores. Mas não mudava o fato de que o Felipe Luiz ainda segue fazendo um bom trabalho, né? Então, agora ele já vem completamente diferente, né? Eu fico pensando se o Felipe Luiz tivesse tomado essa atitude aí, né, de tirar o Pedro e o Flamengo acaba empatando, acaba tendo algum outro resultado negativo, esse discurso mudaria completamente, né? Aí já diriam que ele não conseguiu substituir o Pedro, que ele tentou fazer algo que não era para fazer, enfim, eles iriam inventar várias coisas, né? Eles só elogiam aquilo que dá certo, né? Que acaba sendo meio óbvio também, né? Óbvio e fácil você fazer. Mas eu acho que não deve estar dando tanto ouvido, né? Para boa parte da mídia, né? Porque muitas vezes elas falam aquilo que todo mundo já sabe, né? E muitas vezes torcem mais contra do que a favor, né? Isso é muito fato. Mas enfim, ficou claro que o Felipe Luiz tem um grupo na mão ainda, né? Que ele sabe o que ele está fazendo e que ele está aprendendo com os erros. Errou, mas ele está aprendendo, né? Isso é normal, ele é novo como treinador. Então, a tendência é que ele venha estar cada vez mais aprendendo, está cada vez mais evoluindo. E o Flamengo vai evoluindo junto com o seu treinador. Eu acho que tem grandes chances do Flamengo assumir a ponta do seu grupo, da Libertadores. E, para mim, o Flamengo já está nas oitavas da Libertadores. O Flamengo não vai perder pro Táchira, né? Não vai perder. O Flamengo vai vencer, vai atropelar. O Táchira não venceu nenhum jogo, nem dentro nem fora de casa. Então não vai ser contra o Flamengo fora de casa que eles vão vencer, né? Já eliminados. Então o Flamengo vai vencer, vai ser uma goleada ali pra mim. E a gente vai ficar na expectativa das oitavas. No mais, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Até o próximo.